Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje nós vamos responder a uma questão bem polêmica. Vamos analisar um texto bem polêmico. Uma pessoa casou-se, separou e casou-se novamente. Por um acaso a Bíblia proíbe essa pessoa que está no seu segundo casamento de, se porventura vier a se separar ou se tornar viúvo ou viúva, de voltar para o primeiro casamento? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? E fala. E é exatamente isso que nós vamos avaliar no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você puder se tornar membro, será muito bom também. Nós estamos lançando um e-book que eu vou deixar o link aqui na descrição. São 194 perguntas sobre casamento em crise. E nós temos também o nosso programa de restauração pessoal e restauração de casamento chamado Recomeçar. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo para você. Dito tudo isso, curta o vídeo se você gostar ao final, compartilhe se você achar que o conteúdo poderá ajudar alguém e vamos então esclarecer esse texto polêmico. O texto polêmico está no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, mais precisamente no verso 4, que diz assim: Então seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada, e isso é abominação aos olhos do Senhor, e não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Bem, o texto, se você ler só o quarto verso, diz que uma mulher que foi casada e que se casou novamente após sair desse segundo relacionamento não pode voltar para o primeiro. Mas será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Cabe aqui alguma interpretação? Vamos ler então o verso 1, 2, 3 e o quarto verso, para que a gente entenda o que de fato essa lei do divórcio está querendo dizer. A partir do verso 1 diz assim: Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na sua mão, despedindo-a da sua casa. Se, uma vez saída da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, escrevendo-lhe uma carta de divórcio, e der na sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, porque ficou contaminada, e isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Bem, o texto aqui, essa lei, chama-se Lei do Divórcio. Jesus discutiu com os fariseus a respeito dela lá em Mateus 19. E essa lei consiste na seguinte condição. Primeiro, trata-se de uma lei unilateral. É uma lei que apenas o homem pode invocar para se divorciar da sua mulher. A mulher não pode invocar a lei do divórcio, esta lei do divórcio, contra o seu marido. Apenas o marido pode invocar contra a sua mulher. E apenas sobre uma condição. Ele só pode invocar a lei do divórcio se, porventura, ele veio a se casar com essa mulher e descobriu nela algo indecente ou algo imoral. Bem, nas traduções que hoje nós temos acesso no português, você vai achar indecente ou imoral. São essas duas palavras. Mas, se você pegar o texto original, no hebraico, ele vai dizer aqui, quando fala indecente ou imoral, vai estar como exposição de nudez. Ou, conforme alguns tradutores consideram, apenas nudez.
Só que quando nós olhamos para isso, o marido, obviamente, ele vai ter acesso à nudez da sua esposa. Então, aqui não significa uma exposição de nudez ao marido, porque todo marido vai ver sua esposa nua. Mas uma exposição da sua nudez a um terceiro. Só que aí, para que a gente entenda o tempo em que isso acontece, nós vamos precisar compreender outros versos também. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer assim, olha, Diego, essa lei do divórcio, ela vai permitir a separação se a mulher cometer adultério. Bem, a Bíblia vai trazer no capítulo 22 de Deuteronômio, se você está aí com a sua Bíblia aberta, basta você virar uma página. Você vai ver que no capítulo 22 tem lá as leis do casamento. Se a mulher cometesse adultério, ela não recebia carta de divórcio. Ela era morta, apedrejamento. E essa lei, sim, ela é para o homem e para a mulher. Se o homem também fosse apanhado em adultério, ele também seria morto. Se a mulher foi apanhada em adultério, ela seria morta. Ponto final. Lembra que Jesus, em um determinado momento, eles levam uma mulher apanhada em adultério para Cristo? E eles falam, olha, a lei manda apedrejá-la? Pois bem. Então, um adultério não seria essa exposição de nudez depois do casamento por causa disso, porque se houvesse isso, então seria naturalmente considerado um adultério e a mulher seria morta e não divorciada. Se nós olharmos para essa exposição de nudez na condição talvez de um pecado de prostituição, ou seja, uma exposição em busca de ganhos, coisas desse tipo, lá no capítulo 22 também fala que o ato da prostituição também era com a pena de apedrejamento, de morte. Ou seja, caso de adultério era morte, caso de prostituição também era morte. Então, essa exposição de nudez não seria nenhum desses dois casos. Que caso seria isso? Então, agora nós vamos ter que retroceder para antes do casamento. Antes do casamento, havia dois tipos de violações, digamos assim, que vêm a trazer esse ponto mais precisamente em discussão. Primeiro, uma exposição de nudez a um namorado, por exemplo, e talvez até tendo uma relação sexual. Se porventura existir uma relação sexual com pessoas sem compromissos, a Bíblia chama isso de prostituição. A prostituição era levado à morte. Se o homem se casa e ele descobre que a mulher havia perdido a sua pureza, a sua virgindade com um ato sexual, isso também era considerado prostituição. Também a pena era de morte. Então, o fato da mulher ela se relacionar com um homem antes de ser casada, sem nenhum compromisso com esse homem, este ato era chamado de prostituição. Se porventura a mulher se relacionasse com um homem, ela ia expor a sua nudez e ter um ato sexual com esse homem, ela estaria cometendo um pecado chamado de fornicação. Você também vai ver isso no capítulo 22. Sob o pecado da fornicação, havia várias situações. Então, havia o ato se porventura o ato sexual não fosse consensual, se a mulher não queria o ato, mas o homem a forçou, se porventura a mulher queria o ato, se a mulher não queria o ato, mas não tinha como ela gritar pedindo socorro, se cometeu o ato e tinha como gritar pedindo socorro, mas ainda assim ela não gritou. Então tem uma série de variáveis, mas fato é que o ato da fornicação obrigava o casamento quando era consensual. Houve ali uma relação consensual, então deveria-se haver o casamento. Se não fosse consensual, o homem seria punido por aquele ato, porque seria o que hoje nós consideramos como estupro. Então, se houvesse o ato sexual, era chamado fornicação. Me perdoem. Era chamado fornicação. Então,
a lei da fornicação já existe. Se nós, quando falamos de exposição da nudez, não diz respeito a adultério, porque já havia uma lei de adultério. Não diz respeito à prostituição, porque já havia uma lei da prostituição. Não diz respeito a uma relação sexual com um namorado, com um noivo, com alguém prometido ou até mesmo alguém descompromissado, já tinha o pecado e a lei da fornicação. O que nos resta nessa lei do divórcio seria o seguinte, e nós até temos relatos disso na Bíblia. Seria o homem ele ver a nudez da mulher, só que sem tocá-la, sem haver o ato sexual. Aí você tem esse relato, por exemplo, de Davi com Batseba. A Bíblia fala que Davi ele sobe na varanda e ele vê Batseba tomando banho. Aquilo seria uma exposição de nudez. Os termos utilizados, inclusive, para descrever a história, é o mesmo utilizado aqui. Por isso que eu uso essa referência. Então, aquele ato de Davi ver aquela mulher, entenda, aquilo poderia estar gerando um pecado para ele. Para ela, necessariamente não, a menos que ela tivesse se expondo propositalmente. Só que como a mulher poderia ter tido a sua nudez vista por outro homem sem haver culpa nela, então aqui no casamento, na lei do divórcio, ela não era punida. Ou seja, ela não ia ser apedrejada, ela não seria exposta, ela não teria que prestar conta de quem foi o homem, absolutamente nada. Se o marido sabendo que a nudez dela já havia sido vista por outro homem e não perdoasse, por isso que Jesus, quando questionado acerca da lei do divórcio, ele falou assim, olha, aquela é a lei da dureza do coração do homem. Porque se o homem não conseguisse conviver com o fato de que outro homem já viu a nudez da sua esposa, então faria uma carta de divórcio se separando da sua mulher. E isso não traria exposição a ela e a outra pessoa. Então, basicamente, seria essa a lei do divórcio. Quando os fariseus vão questionar Jesus, eles até questionam, falam assim, mestre, por um acaso o homem pode mandar a sua mulher embora por qualquer motivo? E Jesus falou, não é por qualquer motivo. E aí primeiro Jesus fala, né, que ele não fez o casamento para separação. Por isso que ele destaca, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas aí eles questionam sobre essa lei. Falam assim, mas e Moisés, que mandou dar uma carta de divórcio? Aí Jesus reforça. Se porventura se separarem, não sendo por porneia, que agora é um termo grego que diz respeito... A palavra porneia você vai achar na Bíblia, a aplicação dela para prostituição, para adultério, de uma maneira mais dinâmica, idolatria, para pecados de gêneros sexuais, imorais, uma série de situações. Aí Jesus diz, qualquer um que se separar não sendo por essa razão, que era a razão da lei que Moisés havia dito. Ele diz que quem se separar não sendo com base nessa lei, cometeria o pecado de moixéia. Moixéia é o pecado do adultério. É aquele que está nos 10 mandamentos que diz, não adulterarás. Ou seja, esta lei de Deuteronômio 24 diz respeito à dureza do coração do homem ao descobrir que a sua mulher, voluntariamente ou não, conscientemente ou não, consensualmente ou não, a nudez dela foi exposta a outro homem. O marido descobriu e agora ele pode perdoá-la e seguir sua vida, ou ele pode, pela dureza do seu coração, repudiá-la e mandá-la embora, se divorciando dela. Bem, sob essa condição, agora a lei diz, o marido mandou sua mulher embora pela dureza do seu coração. Perfeito. Só que o que acontece? Essa é a mulher da sua mocidade. É a sua primeira aliança e única aliança. De repente, esse homem nessa dureza do coração chega lá na frente e ele pensa assim, rapaz, o que eu fiz, hein? Por que eu mandei aquela mulher embora? Só que aí
ela vai e se casa com outro. Agora ela tem relação sexual com um segundo homem. A Bíblia diz que a mulher ter a relação sexual com o segundo homem, ela está contaminada. Contaminada. Por quê? Porque Deus não fez o homem e a mulher para ter relação sexual com um monte de pessoas. Ele não fez. O mundo hoje prega isso. Mas não foi assim que Deus fez. Não foi. Então ele considera que aquela mulher está contaminada. Deste modo, ainda que de uma maneira legítima, ela venha se separar, porque talvez ela não contou para o marido, para o segundo marido, a respeito do divórcio, ela não contou que ela já havia tido a sua nudez exposta, e vamos supor que esse segundo marido dá uma carta de divórcio para ela. Ou se ele venha morrer e ela é viúva. Então agora ela está livre para se casar com quem quer que seja. Entretanto, ela não pode voltar para o primeiro marido. Só que vamos entender uma coisa. Quando nós falamos sobre a lei do divórcio, a lei do adultério, por exemplo, a lei do adultério previa morte. A lei do divórcio prevê que não poderia haver uma reconciliação, porque aquilo seria abominação ao Senhor. Entenda que a vontade de Deus nunca foi que o adúltero morresse sendo apedrejado. E a vontade do Senhor nunca foi que uma mulher se contaminasse se deitando com mais de um homem ao longo da sua vida. Nunca foi essa a vontade de Deus. Mas a advertência, a punição da morte em caso de adultério, não era porque Deus era mau e queria, castigar o homem. É que pela a sentença já anunciada previamente, o homem não viesse a cometer o adultério. Já tendo uma sentença de que o marido não poderia depois voltar atrás e ter novamente a sua esposa, é que Deus já deu essa sentença para que ele, na verdade, não mandasse ela embora. Que ele, na verdade, optasse pelo perdão, pela humildade, ele levasse em conta o que eles iam construir, a misericórdia, a compaixão, e não agir pela dureza do coração. Então, quando nós vemos esse tipo de punições, não é porque Deus é mau, como alguns sugerem. Não. Não é porque não havia graça, como outros sugerem, que o Deus do Antigo Testamento não tinha graça, somente o do Novo Testamento. Não, não é nada disso. Mas essa punição era para que o ser humano não viesse a pecar. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa punição da morte não é porque Deus queria o mal da humanidade. Era simplesmente porque ele não queria que o ser humano pecasse. Então, cometeu adultério? O castigo da morte. Mandou a esposa embora pela dureza do coração dentro desse contexto, não poderia torná-la a tomá-la de volta. Basicamente é isso que a lei diz. Diego, mas eu me separei da minha primeira esposa ou do meu primeiro marido e não foi por essa condição. Nós simplesmente brigávamos, teve um adultério. Eu sempre digo que não há casamento legítimo aonde os dois eram uma só carne que termine sem ser por causa de um pecado. Não existe. Ou seja, todo primeiro e legítimo casamento aos olhos de Deus só termina por causa do pecado. Ou foi o pecado do adultério, ou o pecado da mentira, ou o pecado da violência. Houve um pecado. Por causa disso, a matemática do pecado funciona de que forma? Você confessa, você abandona o pecado para você alcançar a misericórdia. Então, se você abandona um primeiro casamento, não porque há legitimidade, mas porque houve pecado, e você se casa com outra pessoa, aí entra aquilo que Jesus falou em Mateus 19. Qualquer um que se separa, não sendo por essa razão, porque aqui, embora houvesse a dureza do coração do homem, e não era isso que estava nos planos de Deus, mas pela dureza do coração do homem, Deus permitia. Não havia pecado na mulher. O casamento não terminou pelo pecado, pela dureza do coração. Aí daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, se viesse a se casar com outra pessoa, estariam cometendo adultério. Ou seja, você terminou um casamento por causa do pecado.
e você vai se casar com outra pessoa, você continua em pecado, você coloca a outra pessoa também em pecado. Aí você fala assim, Diego, mas eu pedi perdão a Deus. Perfeito, se você pediu perdão a Deus, então você vai restaurar o seu casamento. Você vai se reconciliar com a pessoa e não se casar com outra. Diego, mas eu pedi perdão a Deus para eu poder me casar com a outra pessoa. Então você não está arrependido do seu pecado. Você não está arrependido do seu primeiro casamento ter acabado. Entende? Essas manipulações emocionais que nós fazemos para Deus, elas não funcionam. A Bíblia não deixa margem para elas. Aí talvez você fale assim, Diego, mas e a dureza do coração do homem? Se Deus permitiu, hoje o homem pode ter o coração duro, querer se separar da sua mulher e se casar com outro. Perfeito. É válido esse seu argumento e bem racional. Só que vamos pensar o seguinte, se a separação não se deu por essa causa, então se deu por causa do pecado. Você pode chamar isso de dureza do coração, mas os fatos declaram que foi pecado. Talvez você diga, não, Diego, meu casamento acabou justamente por isso. Eu descobri que a minha esposa, um dia ela expôs a nudez dela para outra pessoa. Antes de nós casarmos, ela não tinha me contado isso. E por isso eu me separei dela, exatamente como a lei permitia. Então eu vou dizer que você é o primeiro caso que eu estou conhecendo que se separou por essa razão. Mas aí você pode pensar assim, então, Diego, eu estou livre para me casar com quem eu quiser. Se a gente for levar ao pé da letra, eu até poderia dizer que sim. Entretanto, nós temos um sério problema nisso. Por quê? Você viu que você abandonar sua esposa, ainda sob essa legitimidade, você vai contaminá-la. Contaminação é basicamente algo que nos separa de Deus. Dureza do coração é justamente aquilo que Jesus falava que nós tínhamos que lutar contra para que o nosso coração fosse quebrantado por ele. Dureza do coração por não perdoar a esposa. Aí nós vamos esbarrar naquilo que Jesus ensinou em Mateus 5 a respeito da oração do Pai Nosso. Quando ele, após ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz assim, porque assim como vós perdoardes o próximo, Deus vos perdoará. Ou seja, se eu não perdoo a minha esposa, como é que Deus me perdoa? Como é que eu obtenho a salvação? Então, pela dureza do coração do homem, você pode fazer. Mas entenda que isso vai lhe implicar na imposição de pecados, no não perdão por parte de Deus a outros pecados que você comete. E não adianta a gente partir de uma graça onde a gente se coloca no centro de tudo. Quando a gente aprende sobre a graça na Bíblia, essa graça se concentra em Cristo e não em mim. Então, quando eu falo assim, não, Diego, mas o sangue de Cristo me perdoa, perdoa. Só que o que a graça diz? Olha, você vai receber perdão por qualquer pecado que você cometer. Qualquer pecado. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando esse, qualquer pecado lhe será perdoado. Desde que você também perdoe qualquer pecado. Qualquer ofensa que alguém fizer contra você, você perdoa. E aí você vai receber o perdão por qualquer pecado que você cometer. Mas eu não quero perdoar ninguém. Bem, nesse caso você rejeitou a graça. E aí ela não está acessível a você. Então Deus aprova a reconciliação em qualquer momento? Sim, Deus aprova. Porque quando agora um pecado é abandonado, confessado, Deus vai aplicar misericórdia. Existe festa no céu quando um pecador arrependido regressa, se reconcilia. Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz em 1 Coríntios 7, existe um mandamento, não se separarão, homem e mulher. Se vier a se separarem, agora tem um novo mandamento. Fiquem sem se casar ou se reconciliem. Aí lá em Romanos ele fala, e se porventura a mulher vier a se casar sendo o marido vivo, ela será chamada adúltera, porque o marido ainda está vivo. Ou seja, sempre que nós voltamos e nos reconciliamos,
confessamos os nossos pecados, existe uma boa obra, existe a mão de Deus naquilo. Só que hoje essa mensagem ela vai na contramão, né, do que as religiões pregam, principalmente o cristianismo, que ensina uma graça extremamente barata, fajuta. É porque você parar para pensar, é uma graça que não reconcilia a família, é uma graça que não restaura casamento, é uma graça que não traz cura para ninguém, é uma graça que apenas fala assim, olha, pega o pecado que você cometeu e agora continue pecando, sem peso na consciência. É essa graça que o mundo vende hoje. E essa graça não existe. O que existe na graça de Cristo é, você pecou e foi longe no seu pecado, a graça permite você voltar. A graça vai ter Jesus na sua companhia para que todas as coisas que foram destruídas sejam então restauradas. E não para que você continue no pecado, no lamaçal que você se encontra. É um texto polêmico, porque existem várias interpretações a respeito dele. Eu procurei fundamentar na Bíblia, ler todo o contexto, explicar para você todas as nuances que pode haver sobre essa interpretação da exposição da nudez, da indecência, da imoralidade que o texto cita, fazendo referência inclusive a outros textos semelhantes. Capítulo 22 de Deuteronômio, Mateus 5, Mateus 19, Romanos 7, 1 Coríntios no capítulo 7 também. Com base nisso, eu espero ter respondido às suas dúvidas. Se porventura ficou alguma coisa a ser esclarecida, manda mensagem, coloca aqui nos comentários. Se porventura você está vivendo esse dilema na sua vida e teve alguma coisa que não clareou, quer agendar uma videochamada comigo? Link também na descrição desse vídeo, tá bom? Dito tudo isso, fiquem todos com Deus e nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.